Tu tá devendo. Solta o leão, my brother. Tu tá devendo, mano, tu tá devendo. Ainda bem que eu não tenho nada com Como isso. tu não tem nada a ver com isso, Valmir, Jorge Anderson? Boa tarde, que ó, quem não tem nada a ver com isso? Ele tem tudo a ver com isso. Os nossos donos da bola, né? E aí, o Clube ó? do Remo, meu amigo, tem que fazer contra o Internacional, Paulo. Tu até não fez até aqui no campeonato, né? Porque é jogo único, né? Pela Copa do Brasil. Vamos ver como é que o técnico vai montar esse time. Boa tarde também, nosso Adilson Brasil, né? A gente fica muito feliz, Paulo Fernando, de ver e certamente vai mostrar essas imagens do estádio cheio mais uma vez, a presença da galera. Agora tem que mostrar isso dentro de campo. Como é que o treinador vai montar? Mexe muito no time, muitas alterações, o Remo não se quadra. Às vezes dá a impressão que o treinador da Mata tá meio perdido. O da Mata, é essa a impressão que eu fico. Eu não diria perdido, né? No sentido de dizer assim, eu não sei mais nem o que fazer. Mas acho que da receita do bolo, ele está precisando de uns 2 ou 3 ajustes para que esse bolo fique de acordo com o que ele quer. Veja bem que ele já ontem já apareceu Dudu treinando entre os titulares no meio-campo do Clube do Remo. Será que ele vai colocar o Dudu e tirar dali o Geandro? Esse é o grande detalhe. Olha só, o Remo não consegue repetir uma formação. Tudo bem, o Ney da Mata tem os motivos dele, mas o Remo não consegue repetir uma formação. E eu vou perguntar uma coisa para vocês. O Kiko, que está aqui, chegou do México, tranquilo, tudo bonitinho. Eu pergunto para vocês o seguinte: esse é o tipo do jogo, nós já estamos escutando declarações de Porto Alegre, o técnico do Internacional conhece muito bem o time do Remo, jogou no Remo, é o Odair, que foi campeão brasileiro na Série C pelo Clube do Remo, 2005, e ele pregando muito respeito, dizendo que o jogo é difícil. Mas a gente também escuta algumas coisas que, né, tem que ganhar, aí Belém, jogo para jogador do Remo, para o técnico Ney da Mata, para a diretoria. Não tenho dúvida que o Mangueirão estará lotado, não tenho dúvida. É para chegar, olhar para o outro e dizer, é nós aqui, olha aqui. A torcida não veio aqui para ver o Internacional. É chegar, se vestir de macho, jogar bola e tentar ganhar o jogo. E jogar pelo menos com esse espírito, né, Paulo? De um time aguerrido, porque, sinceramente, da minha parte, eu não espero um Remo tecnicamente tocando bola, girando, até porque já se passaram quantos jogos no Parazão? A gente ainda não viu isso. Na própria Copa do Brasil, na Copa Verde, 5 jogos no Parazão da Copa Verde ou da Copa do Brasil. Então que seja pelo menos no aspecto da determinação, da superação. E que o treinador, de fato, porque às vezes num jogo a gente vê o Geandro titular, no outro Brasília, no outro o Elielton é titular, Dudu no outro pode entrar agora, já muda, já volta o Dudu. Dudu. Já vem treinando, né? Então mexe muito, Paulo. E que o time não entre em campo com papel, caneta. D'Alessandro, vou dar bater uma selfie. Ô Nico Lopes. Pô, ainda bem que o Potker não vem, né? Não vem o Potker. Paulo, a torcida, o Remo vence todos os seus jogos aqui. Peraí, foi o helicóptero que desceu agora há pouco lá do México. O Remo vence todos os seus jogos, a torcida somente. Porque toda vez a torcida lota, faz a sua parte, o time não corresponde em campo. E eu digo um negócio, desde aquele jogo aí passado contra o Bragantino, pouparam 5, né? 5, 6. Você olhe pra câmera e fale com o seu povo lá na 2 de junho, que lá você não é muito bem-vindo. Já me disseram isso, então pode tirar de lá. Então, quando o repórter lá da Rádio Grenal, o Lucas, esqueci o sobrenome dele, ele me perguntou, Domingo, Brasil, esse time tá mudado, né? Isso é verdade. Pouparam 5, então tá com uma estrutura boa aí, né? Os caras pensam que tem plantel suficiente, de sobra, para poupar quase metade do time. Na verdade, eles têm que poupar o coração do torcedor que não está mais aguentando. Agora, a pergunta é o seguinte. Tudo bem, o Remo perdeu 3-2 lá pro Bragantino. Foi a pior exibição do Clube do Remo na temporada? Não. Acho que não. Não foi a temporada. Tá faltando garra, tá faltando sangue. Eu acho até que os jogadores fizeram isso. Porque tá faltando organização. O Remo foi assodado do início ao fim. O Remo não conseguiu organizar uma jogada. O menino lá, o Rodriguinho, que teve todo o apoio do treinador, não conseguiu criar absolutamente nada. E ainda por cima, ao meu ver, uma visão equivocada do técnico Ney da Mata de fazer a mudança com, acho que tinha 20, 25 minutos do primeiro tempo, quando ele coloca o Jefferson Recife para jogar no meio, até ainda vai. Mas o Adenilson de lateral esquerdo não tem cacoete, tanto é que ele falha no terceiro gol do Bragantino. Ele não tem cacoete, e menos mal que ele não cometeu pênalti, que geralmente acontece esse tipo de lambança quando
de meia para frente, vem trabalhar mais atrás, ele não tem muito cacuete. Então, acho que essa correção de rota no meio do caminho, no meio da partida, fez com que o Bragantino ficasse mais forte ainda. Então, valem as lições para o jogo de amanhã, porque amanhã, meu amigo, é artilharia pesada, é um time de Série A. O terceiro time do Internacional é bem nivelado. Ele vem com o terceiro time, vem com o segundo. Qualquer time que o Internacional escale é sempre um alerta para o clube do Remo. E você falou que o Remo não jogou a sua melhor partida e falou aí que... Ontem eu fiz questão de dizer, nós não vamos falar da derrota do Remo. Nós vamos falar da vitória do Bragantino. Porque o Bragantino teve seus méritos para ganhar o jogo. E quando o Valmir toca na questão da falta de organização, meu amigo, se você for analisar os dois jogos contra o Manaus, né? O próprio jogo contra o Independente, o jogo contra o Águia, que o Remo teve lampejos. E eu cito até a vitória na Copa do Brasil, que o Remo conseguiu baixar aqueles gols, principalmente aquele gol do Isaac, né? Que foi uma bola que sobrou ali, ele fez o gol. Se você analisar o que o Remo, em termos de organização, como falou o Valmir, apresentou nesse campeonato, é muito pouco. Você não pode se contentar no campeonato que você fez 5 jogos e outro fez 2, já fez o quê? 9 jogos na temporada. Se contentar com 45 minutos de um repá, eu acho que é muito pouco. Ficou aquela ilusão do repá, né? E até porque naquele jogo a gente viu o Paysandu acuado, muito fechado, com 3 volantes ali. Eu acho muito pouco ainda ficar se referido no Remo de um repá. Quando se tem vários jogos aí que a gente viu que o time do Remo, infelizmente pro torcedor azulino, não apresentou nada. Sabe qual é a preocupação para quarta-feira? É geral. Porque o torcedor pode dizer, mas tem um detalhe, como é um só jogo apenas, né? Se tiver empate, todo mundo sabe que vai para os tiros livres. Só que os caras não acertam um pênalti. O Remo já cobrou dois pênaltis, não acertou nada. Fazer gol de pênalti. Então a preocupação é até nos tiros livres. Se for conferir isso como vantagem para alguém, me desculpe, mas está descartado. Você guarde o seu coração. Toda vez que você fala com o coração, acontece isso. O torcedor, você que está acompanhando o jogo da bola... Galo aí, Paulo. O Galo... Escutei o Galo aí, rapaz. O que o Galo tem a ver com isso? O Galo está fora do G2, o Galo, então você vai... Só para dar um ânimo no campeonato. E é a segunda vez, é o terceiro duelo na história entre Remo e Internacional pela Copa do Brasil. O último, 2014, foi um 6-1, né? Vexatório. Melhor não lembrar. Só que em 2003 o Remo eliminou o Internacional. 1-0 em Belém do Pará e foi lá em Porto Alegre 2-1. 2 para o Inter. Ivan, o terrível, fez um gol. E teve o gol qualificado e classificou o Remo para a próxima fase. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O Brasil vai fazer um amistoso e eu não estou comparando aqui. Eu vou só colocar situações. Você está falando da seleção brasileira? O Brasil, não é esse aqui, é o verdadeiro, não é esse do Paraguai. O Brasil, lá em Águas Brancas do Brasil, lá em Águas a Brancas. nossa seleção vai jogar contra a Alemanha, um amistoso. Um amigo, um colega, Paulo Fernando, vamos tirar forra. Deixa eu dizer uma coisa para nós, todos nós, mortais que estamos de passagem nesse plano. O 7-1 de Minas Gerais, que eu estava lá no Mineirão naquele dia e vi o jogo. Aquele 7-1, esquece. Aquela forra ali, nós não vamos tirar nem nesse planeta. Estão querendo viajar para Marte. Nem os netos verão. Não, para acontecer essa forra, tem que ter uma semifinal na Alemanha de uma Copa do Mundo. E o Brasil dá de 7-1, esquece. Ebédio não conseguiu tirar nem os 2-1 do Uruguai. Então pronto, esquece. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você falou aí, o último jogo contra o Internacional, esquece isso. É outro jogo, é outra parada. E é importante deixar claro, a gente está fazendo as críticas pelo que o Remo o que não vem apresentando, né? Sim. Só que o futebol é mágico, né? Ninguém está aqui dizendo que o Remo não tem possibilidades. Futebol, tudo acontece. Mas a gente faz análise fria do que vem acontecendo. Torcedor do Remo, ficou satisfeito do jogo contra o Bragantino? Do jogo contra o Manaus? Com certeza não. Então o Remo não pode ser igual, a atitude do Remo não pode ser igual desses dois jogos, tem que mudar tudo. O torcedor, a cabeça do torcedor, o que ele quer? Ele quer uma vitória. Nós aqui estamos com a função de lembrar exatamente como é que está o retrospecto do clube do Remo na temporada. Veja bem, o Remo contratou o quê? 20 jogadores? Ok. Quantos dos 20, quantos que são titulares absolutos? Você vai dizer o seguinte, é esse mais 10. Não dá, tem aquele cara meia boca, tem aquele cara que não conseguiu ganhar ainda a posição, tem aquele que é titular, mas às vezes até por uma carência da posição. Tem metade de meia boca. Exatamente. E tem os que são contratados que são piores que os que estão aqui. Vou dizer um negócio pra você. A molecada da base chora. Você viu da base que entrou lá? Muito bom jogador, garoto. Tem uma insistência com os jogadores também no Remo que não dá pra entender, rapaz. Olha, eu não quero ser viúva de ninguém, mas tu é doido. A gente sente falta de alguns meio-campistas, camisas 10 que já passaram
Engraçado. Vamos chamar Fernando e Elielton. Égua, pelo amor de Deus, brilho nos olhos no programa, não. ídolo. Vamos chamar a galera do Remo. Jogo difícil, né? Diante de uma grande equipe, mas que com certeza vamos com força total, né? Para que a gente possa surpreender a equipe deles, diante de nossa torcida, que sabemos que a nossa torcida vai nos apoiar, vai nos incentivar, vai gritar, vai nos ajudar para que a gente possa conseguir fazer um bom jogo e conseguir a nossa classificação, que vai ser muito importante. Espero que a torcida compareça na quarta-feira e lote o Mangueirão para nos apoiar, para que a gente possa fazer um grande jogo contra a equipe do Internacional e conseguir uma grande classificação para a próxima fase. Tá aí os jogadores do Leão passando essa força. Então, para gente fechar esse bloco, o Azul precisa ter raça, coerência, respeito, mas temer. A gente viu, por exemplo, aí o Elielton. O Remo tem hoje atacantes aqui. O Jefferson Recife, tem o Elielton, tem o Jaime. O Jefferson joga até, inclusive, Um pouco mais recuado. Mas o e Isaac tem o próprio vai voltar. Isaac. Mas se você perguntar hoje, qual é a dupla ataque do Remo? Felipe, que nem o é o Felipe Felipe Marques e o Isaac. Pois é, mas eu acho que nem o treinador Não é sabe, só- rapaz. não é só Uma hora o dupla. Jaime é titular, outra hora é o Não é só Elielton. dupla, não. Quando O Jaime saiu contundido. Saiu e ele está preocupando, meia está boca. fora do jogo de amanhã e preocupa. Agora, a pergunta é o seguinte, não é só o grupo dos 20 jogadores que eu falei aqui. O Clube do Remo hoje, em termos de posicionamento, em termos de titularidade, aquilo que a gente falou antes, não tem aquele titular absoluto e a diferença do time que jogou contra o Manaus, que foi desclassificado, que é considerado o time A, para esse que jogou contra a equipe do Bragantino, você vai ver a diferença? Então, qual é a diferença do time titular do Remo para esse time que eles consideraram reserva? Eu acho até que em alguns momentos o time reserva foi melhor que o titular. Vamos Então, descer. o Remo é isso. 1.400.000 para pegar uma grana dessa essa temporada, vou te dizer. Você ganhava muito mais naquele seriado. Você não comece com graça. Nós vamos já pro intervalo comercial. Mas antes, tem um recado pro torcedor bicolor, já que o David e o Chiquinho